Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, há divergência de pareceres jurídicos sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma. Para falar sobre o fundamento jurídico do pedido de impeachment acolhido pelo presidente da Câmara Federal, entrevisto o jurista Miguel Reale Júnior, professor titular sênior da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, nós estamos vendo essa contenda, né? Hoje, esse apoio que a presidente teve de muitos professores de direito de várias universidades federais, e vimos ali que tem um tom, às vezes, até apaixonado, né, na defesa e de indignação, né? Entendendo que esse pedido de impeachment, acabamos de ouvir isso, tem a conotação de golpe, fere a lei, fora da lei brasileira. A própria presidente, logo que foi acolhido o pedido de impeachment, quando falou à nação, ela falou que ela nunca tentou contra o Estado de Direito, contra a Constituição, que ela é uma pessoa que não cometeu crime de responsabilidade, falou até que não tem conta na Suíça, que não mente, que é boa moça. Mas eu quero ouvir do senhor, diante disso tudo que nós vimos agora, de pessoas dizendo que não existe um fundamento jurídico, que tem aí um ato político com conotação de golpe. Como é que o senhor recebe isso? Bom, primeiro, Maria Lídia, as manifestações que acabamos de ver são manifestamente políticas. Não disseram nada que tivesse fundamento, embasamento. Foi um discurso político, com generalidades, sem qualquer especificação de qual seria a violação da Constituição, a violação da lei que o pedido apresenta. E sempre vem com a conversa de que é golpe. A presidente quer se vitimizar, se colocar no papel de vítima, dizer que ela nunca escondeu bens, que ela não tem dinheiro na Suíça, mas ela não está sendo acusada disso. Ela diz, eu fui eleita democraticamente, isso é lógico. O impeachment existe para quem foi eleito, quem não foi eleito não tem impeachment. É uma coisa óbvia, não? Quer dizer, um raciocínio. Mas como é que o senhor entende esse discurso da presidente? O discurso da presidente é um discurso de querer fazer com que o impeachment seja um jogo entre ela e o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é um personagem obrigatório, mas não é ele que propôs o impeachment, nem é ele que vai decidir o impeachment. O impeachment é uma petição de 60 e tantas páginas, que tem a sua autonomia, que tem os seus fundamentos, e lá estão os fundamentos demonstrativos de que há sim violação grave da Constituição e violação da Lei 1079, que é a lei do impeachment. Há todo o enquadramento, não é? Todo o enquadramento estabelecido com provas, com elementos que foram trazidos, inclusive a decisão do Tribunal de Contas. O relato que acabamos de ver da situação das finanças e da economia brasileira, trágica, nós estamos estando num processo de depressão, decorre das pedaladas. Por quê? Porque havia uma situação quase de falência do Estado. Este estado de falência, ao invés de serem tomadas medidas de contenção de gastos, acabar com os cargos em comissão, acabar com a corrupção que estava tirando dinheiro do Tesouro Nacional. Mas o senhor está falando de pedaladas de quando? Tanto as de 2014 quanto as de 2015, porque eu já até acentuei outra vez, estive aqui, que existem decisões da Câmara e do Supremo, no sentido de que as decisões tomadas, fatos que atingem a ética tomados no mandato anterior, podem ser objeto de apreciação no mandato posterior. Pois bem, essas pedaladas se constituíram no biombo que escondeu a situação trágica do Brasil e se continua a governar e se continua a fazer campanha eleitoral como se nada acontecesse. O que houve? Nós estamos agora nessa situação pagando um altíssimo preço. Pedaladas não é um problema meramente financeiro, não é algo irregular no campo contábil, não. É aquilo que levou o Brasil a essa situação. Esconder a verdade das nossas finanças. Mas sobre pedalada ainda, o Congresso acaba de votar a mudança na meta fiscal. O ano ainda não acabou. Hoje mesmo, algum daqueles professores que estavam lá fez uma menção sobre essa questão de que ficou esvaziado esse argumento. Não existe mais a pedalada, tendo havido essa mudança aprovada pela Câmara e pelo Senado. Como é que o senhor vê esse argumento? A pedalada já houve, é fato consumado. Em 2015, especialmente, são decretos que foram de créditos suplementares, sem haver origem, que foram determinados pela presidente, que assinou esses decretos, sem que tivesse passado pela Câmara dos Deputados. Isto é insuperável. Mas se está aprovado pelo Congresso... Não, o Congresso não aprovou isso. O Congresso aprovou que fosse reduzido o déficit. Só isto.
O Congresso não aprovou o ato praticado. O ato praticado pode ser até, inclusive, reprovado pelo Tribunal de Contas. Veja, a mesma coisa aconteceu no final de 2014. Modificou-se a meta, não foi? Logo depois da eleição, e esses fatos foram submetidos ao Tribunal de Contas da União, que reprovou esses fatos. Portanto, o fato de ter sido mudado o déficit não interfere de forma nenhuma num fato que já está consumado. Agora, dizer que é golpe... É isso que eu quero falar com o senhor. Essa coisa de chamar de golpe. O pedido de impeachment aceito pelo presidente da Câmara e que está, segundo a tramitação prevista em lei, ali começando a acontecer. Então, é golpe um pedido de impeachment que vai para a Câmara dos Deputados, precisa ser aprovado por 2/3, com plena defesa pela presidente, que reuniu 30 juristas, me senti elogiado, precisar de 30 juristas para confrontar com nós 3, é ótimo. E, ao mesmo tempo, esse processo contra a defesa tem que passar por 2/3 da Câmara, depois 2/3 do Senado, que deu golpe. Então, ninguém que está lá, golpe, sabe o que? Eu vou te deixar aqui, Maria Lídia, uma petição de impeachment feita pelo Dr. Jacques Wagner, em 1994, em que ele pede o impeachment do Itamar Franco, porque o Hargreaves, que era o seu chefe da Casa Civil, havia ido discutir com os presidentes dos partidos que apoiavam o Fernando Henrique a medida provisória do Plano Real. Ele faz uma pagininha e pede o impeachment de Itamar Franco, porque ele estava levando ao Congresso Nacional o Plano Real que nos salvou. Sim. Isso é golpe. Sim. Quantos pedidos de impeachment foram feitos ao Fernando Henrique? Isso de chamar de golpe. Esse pedido de impeachment que o senhor trouxe, eu vou ler depois, com calma, muito atenta. Eu não vou dizer que é golpe. O pedido de impeachment do Collor, o pedido de impeachment que o PT também fez para Fernando Henrique. A minha indagação, sempre, quem está do outro lado, argumenta que é golpe. Mas se está previsto na Constituição, eu pergunto, golpe por quê? Aqueles e esses. Eu vou dizer que isso não é golpe, isso é irresponsabilidade. Agora, nós não temos irresponsabilidade porque o nosso pedido está absolutamente fundamentado, mostrando quais são os fatos, comprovando os fatos e adequando esses fatos ao que está na Constituição e ao que está na lei. Há uma adequação, há uma peça técnica, juridicamente técnica. Não é esse palavreado que, infelizmente, eu vi os meus colegas falarem hoje do Palácio do Planalto, aliás, usando o Palácio do Planalto para a defesa da presidência, o que não me parece que seja correto. Em todo caso... É solidariedade. Não pode. Ela tem uma defesa que é a defesa dela. Ela não pode usar, ela pode usar o Palácio da Alvorada, que é a sua residência, mas não o Palácio do Planalto, para fazer a sua defesa e manifestações de defesa em seu favor, isso, usando um próprio público. Mas, independentemente disso, as manifestações que foram feitas de cunho meramente político, né, muito blá blá blá, na verdade, não atingem um pedido que é um pedido consistente, fundamentado, sério, sem adjetivos, sem firulas, ou seja, é realmente um pedido técnico. Nenhum pedido de impeachment pode ser que seja golpe. Esse pedido do Jacques Wagner era um pedido para fazer, na contra verdade, contra o Itamar Franco, porque ele estava apresentando o Plano Real, é um pedido irresponsável. Bom, a última questão que quero ouvir do senhor, tem esse momento que nós estamos vivendo, o senhor fala do arrazoado, do fundamento jurídico, aqueles 30 que foram lá hoje defenderam, segundo o seu ponto de vista, o próprio ministro da Justiça. Mas a minha indagação, de que adianta todo esse embate, falando do fundamento jurídico, tem, não tem, assim é e tal, se é um julgamento político e toda a articulação já está sendo feita para a condução desse julgamento político, a formação daquela comissão que tem esse poder de decisão, eu pergunto para o senhor, de que adianta a questão do fundamento se o julgamento vai ser, pelo Congresso Nacional, um julgamento político? Os dois aspectos se unem. O aspecto jurídico não pode deixar de existir, o aspecto político. Em torno do aspecto político já há, evidentemente, toda uma movimentação para se pensar o depois de Dilma. O PMDB tem um programa que, aliás, se assemelha muito ao programa que o PSDB havia ofertado durante a campanha, que é uma ponte para o futuro. E fazer uma grande coesão nacional. Porque, infelizmente, com impeachment ou sem impeachment, a continuidade de 3 anos de Dilma vai ser um desastre. Não é por isso que se deve retirá-la. Mas é por isso justifica
isso justifica que se pense numa alternativa, Ok. se os fundamentos do impeachment existirem, que se pense numa alternativa de salvação nacional, de coesão nacional. Ou seja, no momento em que nós não tivermos Dilma, nós vamos estar aliviados para realmente haver uma grande união nacional. Eu agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite, professor. Muito boa noite. Gamberini.